Olá, queridos, estamos aqui no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, no dia 23 do Novo Testamento revelado. Fique com a gente, não pare seus estudos, tem muita coisa linda ainda para a gente estudar. Eu espero que você esteja sendo grandemente abençoado com esse tempo e compreendendo a palavra de Deus. Tá? Qualquer dúvida, você pode me mandar mensagem no meu WhatsApp. Se você quiser mandar alguma dica, mandar alguma coisa, pode me mandar mensagem, a gente vai conversando, vai ser um prazer te atender. Amém? Vamos lá então. Então, logo aqui no início do capítulo 5 do Evangelho de Marcos, nós temos a cura do endemoniado Gerazeno. Então, Gerazeno aqui, na verdade, não é o nome dele, é por conta da região da qual ele está. É por conta do nome da cidade, e nós vamos entender isso mais à frente. O que eu preciso entender aqui? Esse homem, ele vive ali perto de como se fosse um cemitério, né? Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, ou seja, sepulcros é uma área com vários sepulcros, né? Que são buracos cavados em rochas para se colocar corpos, que é um exemplo da onde Jesus foi colocado. O que eu preciso entender? Não é um cemitério convencional de valas, em que se coloca o corpo e cobre. Normalmente os sepulcros eram feitos para famílias até mais nobres, porque se gastavam dinheiro necessário para esculpir ali o sepulcro, fazer o buraco, fazer a rocha. E aquele homem, ele vivia ali. Já tentaram prendê-lo, já tentaram amarrá-lo, só que ele era muito forte, uma força literalmente sobrenatural. E aí esse homem, ele vai ao encontro de Jesus e ele indaga Jesus. Os demônios que estão nele indagam Jesus sobre quem Jesus é, sobre o que Jesus vai fazer. E eles pedem para Jesus: não nos mandem para longe desta cidade. E aí Jesus os manda para os porcos caem no desfiladeiro e descem rio abaixo. E o que eu preciso entender? Jesus pergunta o nome dele, ele fala assim: meu nome é Legião porque somos muitos. Vamos nos apegar a esses fatos aqui. Bom, primeira coisa, meu nome é Legião porque somos muitos. Então vamos entender o que significa a palavra legião no contexto daquela época. Legião é um conjunto, é uma organização de soldados romanos que tinha em média de 5 a 7 mil soldados, ou seja, tem ali pelo menos 6 mil demônios naquele homem. É isso que esse demônio está falando. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que ele pede é: não me tira daqui. Ou seja, não me tira para longe dessa cidade. Por quê? Aquela legião de demônios atuava geograficamente naquela cidade. Então ali tem um domínio demoníaco forte, sobrenatural, agindo naquela região, agindo naquela cidade. Terceira coisa, a força sobrenatural do homem, ou seja, a possessão demoníaca traz sim uma força sobrenatural para quem está possuído, ao ponto da pessoa não dar conta e o seu corpo ganhar força extra. Quarto ponto, a possessão deixa a pessoa inconsciente por um grande período, porque aquele homem já estava naquela situação há muitos anos, há muito tempo. Ele vivia naquele estado, naquela situação, e as pessoas o mantinham longe, porque tinham medo dele, porque ele batia, ele matava, ele não conseguia ficar preso nos grilhões, em cadeias, ele quebrava tudo, porque era a força de mais de 6 mil demônios dentro de um único corpo, né? E aí, por que é interessante eu entender isso? Porque os demônios, eles agem de forma hierárquica, por departamento e por regionalização. Então, nós vamos ver ao longo do estudo bíblico, a gente vai ver ao longo de outros livros, que os demônios eles agem em situações e locais específicos. Então, essa cidade, nós vamos ver que não é uma cidade que recebeu bem a Jesus, né? E isso pode ser consequência da grande e forte atuação dos demônios naquela região. Muito provavelmente era uma cidade extremamente idólatra. No Evangelho de Mateus, nós vemos que Jesus
ele chama muito a atenção desse povo por isso, pelo fato de ser um povo que recusa Jesus, né? Então aqui no versículo 15, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceu ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse das terras deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa. Olha a situação aqui. O homem que ficou endemoniado queria ir com Jesus, só que Jesus não aceitou. Jesus mandou voltar para sua cidade. E outra, aqui está muito claro que os homens daquela cidade, quando ficaram sabendo que Jesus expulsou o demônio daquele homem, não quiseram que Jesus permanecesse ali. Ou seja, eles mandaram Jesus embora. Pensa no peso espiritual daquela cidade. Pensa no peso sobrenatural e pensa na possessão e na atuação dos demônios naquele lugar. E aí eu preciso me lembrar do que o demônio pediu, do que a legião pediu. Não nos tirem dessa cidade. Ou seja, havia um trabalho demoníaco planejado, organizado, feito por demônios naquela região. Tanto é que a incredulidade daquele povo era tanta que eles mandaram Jesus embora. E Jesus ele não insistiu. Só que ele pediu para que o homem que estava livre ficasse, né? Nós não conseguimos compreender qual era, de fato, o que Jesus queria com isso. Provavelmente a gente vai ver nos próximos livros, mas até então eu preciso me apegar a essas informações para entender como o mundo espiritual funciona e como a atuação dos demônios acontece. E aí, em seguida, acontecem dois fatos que estão interligados, que é o pedido de Jairo para que a sua filha seja curada e a mulher com fluxo de sangue sendo curada nesse intervalo. O que acontece aqui? Jairo ele vai até Jesus e fala com Jesus assim: Senhor, vai até a minha filha, toca nela para que ela seja curada, porque ela está doente. E enquanto Jesus ele está indo para ver a filha de Jairo, no meio do caminho, na multidão, uma mulher passa pelo meio do povo, vai rastejando no chão, e essa mulher toca nas vestes de Jesus, e imediatamente, quando ela toca nas roupas de Jesus, ela é curada. Imediatamente ela é curada. Quando ela é curada aqui, Jesus para tudo e fala assim: espera, alguém me tocou e saiu poder de mim. Ou seja, o que Jesus está falando? Não é só que alguém me tocou de uma forma natural, não. Alguém tocou nele com fé, de modo sobrenatural. E Jesus, mesmo sem querer, Jesus cura aquela mulher. Por que eu uso esse termo mesmo sem querer? Porque Jesus ele estava fazendo outras coisas, mas foi a fé daquela mulher que a curou. O que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer que ele está acessível para todos, em qualquer circunstância, em qualquer estado de tempo, em qualquer local. É isso que Jesus está falando. Ou seja, enquanto o Jairo pede para que Jesus vá até a filha dele, a mulher buscou a cura só de tocar na roupa dele. E nós ainda vemos em outras situações que Jesus ele curou pessoas mesmo sem estar lá. Jesus ele cura pessoas mesmo sem ir até as pessoas. Então, o que eu preciso compreender nesses ensinamentos aqui? Jesus ele vai agir exatamente do tamanho da sua fé. Qual era a fé daquela mulher? Se eu tocar na roupa de Cristo, eu serei curada. Qual era a fé de Jairo? É preciso que Cristo vá até a minha filha para curá-la. Mas se Jairo chegasse em Cristo e falasse: Senhor, cura a minha filha que está na minha casa, imediatamente a filha dele seria curada. Não era preciso que Jesus fosse até lá. Em contrapartida, a mulher apenas toca na roupa de Jesus sem pedir para Jesus curá-la, porque ela crê que ele é o filho de Deus e ela pode ser curada só de encostar. A fé daquela mulher era muito maior do que a fé de Jairo. Porque Jairo ele precisou ir até Jesus, pedir para Jesus para que Jesus fosse até a filha. E Jesus faz exatamente aquilo que Jairo pediu. Agora, com a mulher só toca em Jesus.
Eu preciso que você entenda, porque há uma revelação sobre maturidade de fé nesse texto. Esse texto deixa muito claro para nós o que é maturidade de fé e o que é busca. Quão intensa é a tua fé para compreender aquilo que Jesus pode fazer na sua vida? Isso daqui é muito importante, queridos. Entenda isso. Olha só, a mulher ela toca em Jesus sem pedir Jesus para que seja curada, mas ela crê que pode ser curada só de tocá-lo. Enquanto Jairo clama para que Jesus vá até a filha dele. E Jesus faz os dois. Jesus cura a mulher, e Jesus vai até a filha de Jairo, que já está morta, e ele a ressuscita. É claro que Jesus tem plano em tudo, mas entenda isso. Entenda como é forte esse texto. Uma é curada apenas de tocar, e o outro é curado porque levou Jesus até lá. Então eu quero que você entenda isso, né? E eu quero deixar essa reflexão para você no final do capítulo 5. Qual tem sido a sua maturidade em fé? Qual tem sido a sua busca em fé? E o que você tem olhado, como você tem olhado aí para Jesus, como você tem olhado para o seu amadurecimento, né? Na presença de Deus e como você tem clamado ao Senhor para que você obtenha milagres. Eu deixo essa reflexão para você aqui. Deus abençoe. Nos vemos amanhã no capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Tchau, tchau.